Olá a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a equipe organizadora desse importante evento e agradecer o aceite do meu trabalho, me proporcionando a oportunidade de apresentar a minha pesquisa que ainda está em andamento. Meu nome é Sayonara Faria Siskin. Eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História Política da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a minha pesquisa ela aborda o movimento operário na Primeira República através da trajetória do socialista Mariano Garcia. Ela tem como título O Movimento Operário na Primeira República, Mariano Garcia, um socialista reformista na Terra de Cabral. Seu recorte temporal é de 1870, quando aqui no Brasil é lançado um manifesto republicano e que há também um surto industrial e uma sistematização do movimento organizado dos trabalhadores que buscam, através da valorização do ato de se trabalhar com as mãos, a abolição dos escravos, da escravatura, e a república como forma representativa. Quem foi Mariano Garcia? Mariano Garcia foi um importante propagandista socialista que aos 11 anos começou a trabalhar na indústria cigarreira ainda no Império. Também foi um importante militante que durante toda a sua trajetória buscou organizar os trabalhadores em diferentes associações, bem como também fundar partidos operários a qual os trabalhadores pudessem exigir seus direitos através da política formal. Também foi um importante jornalista que escreveu para diferentes jornais em diferentes épocas da sua vida. Jornais tanto da grande imprensa como os jornais formativos, né, os jornais operários. Né? E dentre esses jornais operários, ele lança em 1902 o Gazeta Operária. E o Gazeta Operária ele nasce como porta-voz das propostas do que seria o Partido Socialista Brasileiro, gestado em 1892, no que seria o primeiro Congresso Socialista Brasileiro, né? Que foi em Santos. E o jornal Gazeta Operária ele é lançado aqui no Rio de Janeiro, também com a proposta de informar a classe operária e de formar, conscientizar a classe operária. Como era o Rio de Janeiro da Belle Époque? O Rio de Janeiro passava por várias mudanças, né? Como capital da iniciante república, ele procurava, através das reformas arquitetônicas, mudanças econômicas e sociais, deixar para trás um passado que era considerado como um passado bárbaro, né? E buscava a modernização e o progresso, se alinhando aos principais centros considerados civilizados da Europa. Dentro desse processo de mudanças, né, e de modernização, acabou influenciando, proporcionando um surto industrial, onde várias empresas acabam sendo atraídas, né, por essa modernização do centro do Rio, e o que também atrai um grande contingente de mão de obra, tanto masculino quanto feminino. E desse contingente de mão de obra e dessas indústrias, o que tem de destaque é a indústria têxtil, que ela acaba arregimentando um grande contingente de mão de obra, tanto masculina, mas principalmente feminina e infantil. Né? E no contexto do século XX, o papel da mulher também na sociedade ele passa a ser questionado, né? E passa a ser elaborado um novo modelo normativo de feminilidade. Isso, né, esse novo modelo normativo, ele já vem sendo trabalhado no final do século XIX. Né? E de acordo com as demandas da crescente urbanização e do desenvolvimento desse novo centro urbano, esse modelo vem em oposição ao modelo vitoriano do período passado, aonde a mulher ela era silenciada dentro das
esfera privada do lar. Então, esse modelo normativo burguês, ele busca, através da mulher atuando em espaços públicos, né? E, entretanto, a capital federal, em seu imaginário, a mulher ainda continua ainda como um ser inferior e deve ser tutelada, né, pelo pai ou pelo marido, né? Uma sociedade ainda bastante machista e bastante patriarcal. E os jornais operários, dentro do discurso, se apropriando do discurso burguês, acaba denunciando essa condição de inferioridade a qual a mulher é submetida. Mesmo essa mulher já estando participando em grande número no mercado de trabalho, como operárias, né? Tanto no mercado formal como informal, esse jornal operário ele vem denunciando. Mas, entretanto, vale ressaltar essa ambiguidade, né? Porque mesmo o jornal operário sendo porta-voz desse feminismo, a presença da mulher nas colunas dos jornais operários ou mesmo na organização dos trabalhadores, ela é ínfima. No caso, a organização dos trabalhadores aqui no Brasil, o movimento operário, a presença masculina, ela é maciça, né? E então, por isso, na minha análise documental, quando eu tive contato com Angelina Vidal, percebendo que tinha uma militante portuguesa que escrevia colunas para o jornal, me veio a pergunta: por que uma socialista, por que uma mulher escreve no Gazeta Operária? Então, o tema do meu artigo no caso, o título é Uma Socialista Portuguesa no Rio de Janeiro da Belle Époque. O feminismo de Angelina Vidal presente nas páginas do jornal Gazeta Operária de Mariano Garcia, né? E o que eu percebi com relação a Angelina Vidal é que a sua trajetória também se aproxima muito com a trajetória, se assemelha à trajetória de Mariano Garcia, em alguns aspectos, como por ela trabalhar na indústria tabagista e também como militante socialista. Suas ideias eram muito próximas, né? Angelina Vidal, ela nasceu em Lisboa, né, com o nome de batismo de Angelina Casimira do Carmo. Ela foi filha ilegítima de um conhecido músico e ficou órfã aos 9 anos de idade, sendo educada a partir de então em um colégio de freiras, que lá obteve uma educação formal, onde ela aprendeu literatura, música e piano. Se casou aos 25 anos com um renomado médico e dele ela herdou o nome Vidal, né? E desse médico ela se separou por iniciativa própria 12 anos depois. E após a sua separação, numa sociedade também bem tradicional e conservadora, que era a sociedade portuguesa do século XIX, Angelina Vidal sofreu todas as vicissitudes, não podendo exercer a sua função, a sua profissão de professora, pelo preconceito com relação a ter uma professora separada, tá? E por conta disso, ela foi obrigada a trabalhar na indústria como operária, na indústria do cigarro como operária, né? E dentro da indústria da indústria do cigarro, Angelina Vidal, ela se destacou na organização das operárias em associações que pudessem garantir na defesa da maternidade, né, auxílio à maternidade, também como a educação feminina, como fator de emancipação dessa parcela de mulheres que trabalhavam, tá? E ela defendia no seu feminismo que só através do trabalho e o acesso à educação é que as mulheres poderiam se posicionar de forma igualitária ao sexo masculino, tá? Angelina Vidal também foi uma escritora reconhecida internacionalmente. Foi uma atuante militante socialista de destaque na defesa de pautas feministas, no direito à educação, ao trabalho, ao salário digno, às 8 horas de trabalho e o direito à maternidade. Para Angelina Vidal, a emancipação feminina era imperativa, pois para o progresso da sociedade, a maternidade tinha como missão, era uma missão
primordial, no caso, a maternidade, pois ela entendia que cabia à mulher gerar a sociedade futura. Sua defesa da maternidade, sem questionar o lugar social que a mulher ocupava no final do século XIX, início do século XX, rendeu-lhe a ela, assim como também a outras socialistas famosas da época de Angelina Vidal, críticas, né? E o apelido de feministas de sacristia. O socialismo de Angelina Vidal, ele era calcado em Hegel, né? E como Hegel entendia o papel da mulher na sociedade. E com relação, também ela recebeu influências de Malon com relação ao socialismo utópico e de Comte com relação à ideia de progresso da sociedade. Ideias essas que também eram compartilhadas pelos propagandistas que escreviam colunas no jornal Gazeta Operária. E que é interessante lembrar que muitos desses propagandistas escreviam sobre a emancipação da mulher e as ideias desses propagandistas, a exemplo de Estevão Estrela e do próprio Mariano Garcia, se alinhavam as ideias, as defesas do socialismo de Angelina Vidal. Tá? E nas considerações finais, eu coloco assim, por que Angelina Vidal se faz presente no jornal Gazeta Operária? Angelina Vidal se faz presente no mesmo contexto em que as ideias socialistas aqui no Brasil vinham de fora, eram importadas. E assim também o socialismo, o feminismo presente no discurso de Angelina Vidal também eram importados de fora, principalmente numa condição em que aqui no Brasil as mulheres, por conta das suas longas jornadas de trabalho e por também ter a responsabilidade de cuidar dos filhos e da sua família, elas não tinham a mesma liberdade em atuar na organização dos trabalhadores. E por isso a gente percebia a organização dos trabalhadores um mundo bem de predominância masculina. Né? Então é muito interessante a gente perceber no início do século XX a presença de uma mulher como intelectual num jornal operário e que a gente percebe, né, pode perceber um lapso temporal com relação à historiografia no Brasil, a qual mostra a participação das mulheres só a partir de 1918, como se não existissem mulheres que lutassem pela emancipação das mulheres ou mulheres feministas no início do século XX. Então, Angelina Vidal, ela é importante, né, nesse diálogo com, no caso, o jornal Gazeta Operária, que ela vem traduzir e vem, junto com as ideias de Mariano Garcia, criar uma consciência, uma identidade para a classe trabalhadora, inclusive para as mulheres, mas isso tudo dentro de um contexto de ideias que eram pertinentes à época, né? Que hoje a gente pode entender que não são tão feministas como a gente entende o feminismo de hoje, mas que eram pertinentes para aquela época. Então, Angelina Vidal se faz presente no jornal Gazeta Operária e isso é de grande relevância. A gente vê uma portuguesa que influencia o pensamento dos militantes socialistas na Primeira República, no início da organização operária no Brasil.